Senhor presidente, o deputado Zé Ricardo fez referência a um profícuo e consistente debate realizado ontem nesta casa por iniciativa do deputado presidente, deputado Josué Neto, que contou com a presença dele no início e no decorrer da audiência de Vossa Excelência, deputado Belarmino Lins, deputado Zé Ricardo e eu, que também estive durante o debate sobre a reforma tributária e o modelo Zona Franca de Manaus. O primeiro registro que deve ser feito é um registro elogioso, uma referência elogiosa ao esforço da SUFRAMA e da Secretaria do Estado da Fazenda de apresentar em números a importância do polo industrial de Manaus e, principalmente, em números, desmoralizar o argumento de que a Zona Franca de Manaus faz da nossa cidade um paraíso fiscal. E a demonstração inequívoca é feita com a comparação entre o que o polo industrial de Manaus arrecada de impostos federais e o que a cidade de Manaus recebe de repasses voluntários da União. O polo industrial de Manaus arrecada quase 10 vezes o que a cidade de Manaus recebe como repasse da União. Portanto, esse é um argumento absolutamente consistente, deputado Davi Almeida, na medida que um município que arrecada muito mais tributos federais do que recebe repasses da União, não pode ser considerado um paraíso fiscal, porque coloca na conta corrente muito mais do que saca. Primeiro, esse aspecto, que é uma referência que deve ser feita a esse esforço da SUFRAMA e da Cefaz de fazer essa demonstração inequívoca. Mas também inequívoco está, após o debate, que nós precisamos refletir e mudar os rumos do planejamento estratégico do governo do Estado do Amazonas. O debate também torna inequívoco que a política fiscal, que o modelo industrial sustentado numa política fiscal é um projeto que tem seus limites. E no mundo globalizado, esses limites são cada vez menores. Porque é cada vez mais barato o custo logístico das transações. E acaba que o incentivo fiscal não é mais atrativo como fora no passado. O que sinaliza para o povo do Estado do Amazonas, para a classe empresarial no Estado do Amazonas, para a classe política no Estado do Amazonas, a necessidade de investimento em infraestrutura que garanta competitividade mesmo num cenário de diminuição dos incentivos fiscais e das vantagens comparativas do ponto de vista fiscal. Como conseguir isso? Com um porto público decente. Como conseguir isso? Com hidrovias demarcadas e seguras. Como conseguir isso? Com a tentativa de consolidar uma ligação rodoviária com o resto do país. Como conseguir isso? Garantindo investimentos em energia, que garanta energia barata, limpa, estável para quem quer produzir na cidade de Manaus. Como conseguir isso? Garantindo um sistema de telecomunicação eficiente e barato e não precário como é hoje, para que as empresas que aqui se instalam possam fazer suas transações comerciais, possam fazer seus negócios, possam enviar seus relatórios. Nós precisamos imediatamente preparar esse planejamento estratégico para o futuro. Eu disse ontem, inclusive, que deve de agora em diante ser proibido tratar de Zona Franca só com a Cefaz. Ser proibido, deputado Abdala, tratar de Zona Franca sem a presença da CEPLAN. Porque a Cefaz vem aqui e apresenta medidas fiscais. Mas se essas medidas fiscais não estiverem acompanhadas
de um planejamento na área de infraestrutura, e esse planejamento não sairá de dentro da Cefaz, só sairá de dentro da CEPLAN, nós temos um futuro absolutamente sombrio, ainda que se consiga prorrogar a Zona Franca por mais 50 anos. Portanto, é preciso trazer a Secretaria de Planejamento para esse debate. É preciso refletir, e aí enquanto país e não enquanto Estado, sobre a insustentável e injusta política tributária do nosso país, que cobra muitos impostos indiretos, impostos que incidem sobre o consumo, ICMS, ISS, IPI, que quem paga é o cidadão, quando compra arroz, quando compra feijão, quando compra máquina de lavar, quando compra o carro, quando paga um estacionamento, e que desprivilegia impostos diretos, que incidem sobre a renda, como o imposto de renda, o ITBI, o IPTU. Portanto, nós precisamos aumentar a arrecadação com base em impostos diretos que incidem sobre a renda e sobre a propriedade, porque aí quem é mais rico vai pagar mais, e diminuir a incidência de impostos sobre o consumo, porque acaba que a massa trabalhadora contribui muito mais do que as elites com a arrecadação tributária do nosso país. Não porque paga mais individualmente, até porque compra menos arroz, compra menos feijão, compra menos carro, mas porque é a grande maioria do povo brasileiro. Nós precisamos refletir sobre a lógica tributária do nosso país e tentar invertê-la. Porque também quando se fala em reforma tributária no Brasil, só se fala em mecanismos de arrecadação. Ninguém discute reforma tributária no Brasil sob a lógica da distribuição. Distribuição essa que é covarde com os municípios brasileiros, que concentra 60% da arrecadação na União, que é uma só, 24% da arrecadação nos 27 municípios, e que obriga 5.595 municípios a dividirem apenas 16% do bolo tributário. Se nós trouxermos isso para o Amazonas, a situação é muito mais grave, porque os municípios amazonenses praticamente não têm receita tributária própria, porque não arrecadam nada de IPTU, não arrecadam nada de ISS. Portanto, esse é um debate atual, presente, estratégico para o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado, estratégico para a garantia do modelo do polo industrial de Manaus. E não me venham dizer que nós temos que brigar de modelo como se isso pudesse ser feito, deputado Abdala, de uma hora para outra, ou como se existisse qualquer outro setor econômico capaz de absorver 120 mil trabalhadores em 5, em 10 ou em 20 anos, que não seja a indústria. Portanto, essa transição não é um passe de mágica, como alguns querem fazer parecer que seja. Eu ouço Vossa Excelência, deputado Abdala. Deputado Marcelo, o pronunciamento de Vossa Excelência é extremamente interessante em todos os aspectos que o senhor está abordando. Agora, como já tinha dito outras vezes aqui, em outros pronunciamentos meus, na minha opinião, existe, deputado Marcelo, um mise-en-scène desnecessário em relação à questão da Zona Franca de Manaus. E vou lhe dizer por quê. Primeiro, quando a gente ouve pronunciamentos dizendo que a bancada A, a bancada B, deputado tal, não se pronunciou a respeito disso, nós temos que levar em consideração, deputado Marcelo, o estelionato eleitoral que foi perpetrado pelo governo federal no nosso estado, quando veio aqui em 2010 e prometeu, não foi o Amazonas que pediu, foi a presidente Dilma que prometeu a prorrogação por 50 anos. Então ela tem a obrigação, muito maior do que a nossa,
que a nossa parte, a parte do Amazonas, foi cumprida nesse acordo. E, aliás, muito bem cumprido. Ainda que eu não tenha colaborado com isso, mas foi cumprido. E essa história de que não vai ser aprovado ou vai ser aprovado, é uma conta, é uma despesa que tem que ser colocada na conta da presidente Dilma, do governo do PT. E é por isso que esse tipo de preocupação não me causa espécie. A discussão de Vossa Excelência em relação a alternativas me é muito mais cara. Acho muito mais interessante e acho que nós, que fazemos parte dessa geração mais jovem do nosso estado de políticos, precisamos realmente arregaçar as mangas e tentar vislumbrar um novo horizonte, uma nova perspectiva, não para nós. Vossa Excelência, apesar da formação jurídica, está dando um depoimento aí de um economista. E Vossa Excelência sabe que entre a maturação, a criação e a maturação de um projeto industrial, nós estamos falando entre 10 e 15 anos para esse retorno existir, para que a comunidade seja beneficiada com esses investimentos. Ou seja, isso, deputado Marcelo, não atuando como uma situação pessimista, mas não vai ser a nossa geração que vai viver isso, mas vai ser a nossa geração que vai ter que iniciar esse processo de nós podermos vislumbrar uma nova perspectiva para o nosso Estado. E em relação a isso, eu me encontro com Vossa Excelência, concordando com tudo que Vossa Excelência está colocando e me colocando à disposição para que essa discussão seja feita. Porque esse discurso também de que vamos criar alternativa, mas não sai desse discurso do vamos criar alternativa, também vai passar. O que a gente precisa realmente é sentar, reunir e tentar explanar, Vossa Excelência com a sua experiência, eu com a minha pouca também, junto com as mentes mais brilhantes desse Estado, no setor de planejamento, criar essa alternativa, porque essa história de que se precisa criar alternativa, eu já estou escutando, deputado Marcelo, há pelo menos 10, 15 anos, só que a iniciativa não entra em prática, ninguém dá o primeiro passo, ninguém faz. Então, eu acho que nós, enquanto geração mais jovem, precisamos pegar esse desafio na mão, no laço, e tentar realmente criar essa oportunidade para que os seus filhos, os meus filhos, tenham uma perspectiva de vida, porque, bem ou mal, a sua e a minha já está mais ou menos encaminhada. Agora, as gerações que estão vindo atrás realmente vão ter dificuldades grandes em relação ao desenvolvimento econômico do nosso Estado. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, deputado Abdala. Eu quero incorporar a parte de Vossa Excelência e, concluindo, dizer que concordo com Vossa Excelência em relação às críticas ao governo federal, a postura da presidente Dilma em relação ao modelo Zona Franca de Manaus. No governo da presidente Dilma, nós perdemos a luta dos tablets, perdemos agora a luta dos CDs e DVDs, perdemos a luta do PPP dos celulares, do PBB dos celulares, perdemos a luta da promessa dela de prorrogação para a região metropolitana e estamos engatinhando em relação à ampliação por 50 anos. O problema é que não é só ampliar por 50 anos, é ampliar por 50 anos o modelo e garantir a manutenção das vantagens comparativas, porque nós estamos perdendo vantagens comparativas ainda que a Zona Franca continue existindo. E por fim, deputado Abdala, ainda comentando o discurso de Vossa Excelência, registrar que uma coisa é você iniciar um processo industrial onde não tem nada, em que esse processo industrial vira atração de população. E outra coisa é você iniciar com 120 mil desempregados. É um processo muito mais difícil, muito mais doloroso, de muito mais sacrifício, porque essa mão de obra já existe, já está aqui. Portanto, é motivo de preocupação e de reflexão para o povo do Estado do Amazonas. Só para complementar, deputado Marcelo, até porque as próprias inovações tecnológicas, Vossa Excelência sabe disso, quando eu cheguei aqui no Amazonas em 83, em 88, salvo engano, a Zona Franca de Manaus já tinha 130 mil trabalhadores, mas as inovações tecnológicas fizeram com que enorme leva de trabalhadores fossem demitidos
E a própria pujança da Zona Franca conseguiu reincorporá-los, ou pelo menos manter o número. Mas esse número de 120 mil nós já tínhamos na década de 80. Então, cada vez mais, essas inovações tecnológicas vão tirar o trabalhador da fábrica, e o que vai permanecer mantendo essa gente toda empregada é exatamente a pujança desse polo. E é por isso que nós temos que brigar e debater em relação a isso. Por fim, eu quero aceitar, deputada Abdala, a sugestão de Vossa Excelência de que nós possamos ser protagonistas nisso, na busca de figuras importantes do setor empresarial, do setor político, de trabalhadores aqui do Estado, para tentar reuni-los, não em torno da apresentação de dados ou de números fiscais que garantem ou que justificam a manutenção da Zona Franca, mas em torno do que é preciso e possível fazer, ainda que se diminuam as nossas vantagens comparativas. Muito obrigado, deputada Vera.